Amém, igreja. Tudo bem, né? Vou pedir aos irmãos para que abram suas Bíblias, seus aplicativos, lá no livro de Mateus, no capítulo 11, a partir do versículo 28. Como é uma ministração temática, hoje nós vamos falar sobre ansiedade, né? Que conselhos, como que nós podemos vencer a ansiedade à luz das Escrituras? O que a palavra de Deus nos diz a respeito disso? Então nós vamos estar pontuando uma série de passagens bíblicas aqui, mas o texto inicial está lá no capítulo 11 do livro de Mateus. Diz assim a palavra de Deus: Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amados, eu não sei se a Mila vai lembrar, mas num PG, semanas atrás, eu falei que eu estava pensando em falar alguma coisa sobre ansiedade. Eu falei que ia dar um spoiler, né? Falei que ia projetar, falei assim, ia colocar um slide com os seguintes dizeres. Quem nunca teve um momento de ansiedade na vida? Quem nunca se preocupou em demasia com situações que estão fora do nosso controle? Com coisas que nós não podemos controlar ou segurar? Muitas vezes nós deixamos o nosso coração tomar a frente. Nós deixamos que as emoções nos dominem. E aí os temores, os medos, as incertezas, os traumas, as cobranças nos dominam. Tiram o nosso sossego, tiram a nossa paz e nos deixam ansiosos. Mas o que significa ansiedade? Então vamos pegar lá do dicionário. Ansiedade pode significar sofrimento físico e psíquico, aflição, agonia, angústia, ânsia, nervosismo. Na psicologia, ansiedade significa estado emocional frente a um futuro incerto e perigoso, no qual um indivíduo se sente impotente e indefeso. No sentido figurado, significa desejo ardente ou veemente. Ainda significa sentimento e sensação de intranquilidade, medo ou receio. Aqui eu vou dividir uma palavra chamada preocupação. Se a gente dividir essa palavra, nós vamos ver pré-ocupação. Nós ocupamos a nossa mente com coisas, com fatos, com situações que nós nem sabemos se vão acontecer. Nós ocupamos a nossa mente com coisas que não deveriam estar lá. Nós nos preocupamos com fatos que ainda não são realidade. Nós não estamos aqui falando da ansiedade natural que nós temos, de uma prova, de um aniversário, de um evento. Eu tenho uma prova amanhã, fico meio ansioso. Antes de chegar aqui, eu estava ansioso por estar aqui na frente. Isso é natural, faz parte do ser humano. Faz parte de todo o nosso dia a dia. Você vai sair de férias, ansioso, contando os dias para chegar às férias. Você vai ver um amigo que há muito tempo você não vê, você fica ansioso por ver aquele amigo. Isso é natural. Mas eu estou falando, sim, de uma condição patológica chamada transtorno ou distúrbio de ansiedade. Transtorno significa desordem mental, comportamental ou emocional. E distúrbio significa tudo aquilo que atrapalha, perturbação, transtorno, defeito, desarranjo, desajuste, disfunção orgânica, doença. A Organização Mundial de Saúde, isso é um dado que me assustou, diz que o Brasil é o campeão mundial de distúrbio e transtorno de ansiedade.
E o quinto colocado em depressão. No mundo são 264 milhões de pessoas sofrendo de distúrbio ou transtorno de ansiedade. E qual o melhor momento da gente falar disso? Que não agora. Estamos saindo de uma pandemia, uma situação literalmente surreal que nós vivemos durante 2 anos e meio. Privados do ir e vir, igreja fechada, comércio fechado. Teve uma vez que eu parei em frente à rodoviária, fiquei olhando para aquilo, rodoviária lacrada. Quando é que nós imaginamos que isso ia acontecer? O tanto de distúrbio de ansiedade, o tanto de transtorno de ansiedade que isso gerou. Mas isso é mais um fator. As pandemias vão e vêm. As situações de dificuldade vão e vêm, vão continuar indo e vindo. E o que a gente, às vezes, fala para um indivíduo que está sofrendo de ansiedade, e a gente não deveria falar. A primeira é, não fica ansioso. Você acha que vai ajudar para você falar para um cara que está ansioso? Não fica assim não. Bobagem isso passa. Isso é frescura. Você joga mais pressão na pessoa. O que nós vamos discernir hoje aqui, à luz da Escritura, não significa que nós não devemos procurar ajuda profissional. Certas vezes nós precisamos de ajuda profissional, de médicos, psicólogos, psicoterapeutas, terapias medicamentosas ou não. Eu, enquanto médico, sei que muitas vezes vamos precisar de medicamentos, de terapias, de um aconselhamento psicológico, de um psicoterapeuta, de um psicoanalista. Mas, à luz da Escritura, o que é a Escritura, o que a palavra de Deus nos ajuda a vencer a ansiedade? Tem mais uma coisa. O fato de sermos cristãos, de crermos em Deus, que Jesus Cristo é o nosso Salvador, não nos imuniza contra a ansiedade. Se você está achando que sua vida vai ser mais fácil porque você crê em Jesus, lê de engano. Mas a palavra pode te ajudar. Você tem na sua mão uma ferramenta, a palavra de Deus, que cura, que traz alívio, que nós vamos ver como ela pode nos ajudar. Então hoje nós vamos ver que a palavra de Deus tem muito para nos ajudar, várias maneiras de nos ajudar a vencer a ansiedade. A primeira coisa que eu quero trazer para vocês, é até uma coisa assim que está bem cheia, no slide bem cheio, falando de esperança e expectativa. São duas palavras que parecem iguais, não são, nem na origem delas. Esperança tem muito mais a ver com o que nós vamos falar hoje do que a expectativa. Esperança vem também, por exemplo, deriva a palavra prosperar. Significa o quê? A gente evoluir, conforme esperado, tornar-se próspero. A palavra esperança é a mesma em hebraico para corda. Isso mostra que a ideia da esperança é estar amarrado em Deus. Expectativa traduz o quê? Em esperar alguma coisa, sem saber se aquilo vai acontecer. Quando a gente fala assim, tempo de vida de uma pessoa, você fala esperança de vida ou expectativa de vida? Então, para o mundo, é a expectativa de vida. A expectativa de vida do brasileiro é 76 anos. Então, segundo o mundo, é a expectativa. Expectativa, às vezes, traduz em ansiedade. Expectativa se traduz em alguma coisa que você espera acontecer, mas não sabe se vai acontecer. Já a esperança tem muito mais a ver com fé. Tem muito mais a ver com saber que vão acontecer as coisas. Nós não sabemos quando, mas você sabe que elas vão acontecer. Você sabe que dia que Jesus vai voltar? Alguém sabe? Se alguém souber, levanta a mão, me conta. Ninguém sabe. Você duvida que ele vai voltar? Não. Então você tem esperança que Deus vai voltar, que Jesus vai voltar. Você não precisa se preocupar.
Não precisa preocupar sua mente com isso. Porque isso é um fato. Então, a esperança de vida tem a ver com Deus. Expectativa de vida tem a ver com o mundo. Então, vamos entender de uma vez por outra. Está lá em Romanos 15, versículo 13. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então, o nosso Deus é um Deus de esperança. Ele não é um Deus de expectativa. Nosso Deus é um Deus de esperança. E na hora que nós confiamos nele, nós somos transbordados pelo poder do Espírito Santo. Nosso Deus é um Deus de esperança, não é um Deus de expectativa. Então devemos crer nisso, saber disso, confiar nele. Então agora nós vamos à parte prática. 5 maneiras, 5 conselhos que a palavra de Deus, 5 maneiras que a palavra de Deus nos dá para vencermos a ansiedade. A primeira delas, falar com Deus. A gente ministrou aqui, algumas semanas atrás, sobre oração, sobre falar com Deus, sobre criar intimidade com Deus. Como que você quer vencer a sua ansiedade se você não conversa com Deus? Eu não sei conversar, está na palavra que você não sabe conversar, a gente não sabe orar. Mas você pode abrir a sua boca, abrir o seu coração, falar com Deus. Deus, estou passando por isso, por aquilo. Nós já falamos isso aqui. Nós podemos ter mais intimidade com Deus quanto mais oramos. Deixe que Deus seja íntimo de você, que Ele conheça você. Não que Ele não vá conhecer se você não falar, mas Deus quer ter uma relação com você. Deus te criou não só com um propósito. Como a gente está lendo um livro lá em casa, a Jana está lendo um livro lá em casa, Deus te criou de propósito. Não só com um propósito, mas de propósito. Então, crie intimidade com seu pai. Fale com ele. Tem 2 passagens em Provérbios. Provérbios 12, versículo 25, diz o seguinte: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. E o outro provérbio, que está em Provérbio 17, 22, diz: o coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. E a ansiedade é esse espírito oprimido que resseca a nossa vida, que nos corrói por dentro. A gente sofre, a gente chora, a gente não tem tranquilidade, a gente não tem paz. Mas se tivermos uma palavra bondosa, se meditarmos na palavra de Deus, se falarmos com Deus, isso anima o nosso coração. Portanto, a gente precisa falar com Deus para que Ele nos direcione, para que Ele nos dê um caminho a seguir. Quanto mais conversamos com Deus, quanto mais oramos, mais fica claro os propósitos de Deus para a nossa vida. Os caminhos ficam mais claros. A nossa vista, tira da nossa vista todo aquele embaçamento, aquela dificuldade de enxergar as coisas que estão acontecendo. Te traz paz, tranquilidade. Para um pouquinho e pensa, depois que você ora, como que você se sente? Depois que você conversa com Deus, teu pai te criou, te ama, conversa com Ele. A palavra de Deus, essa é uma passagem muito conhecida, lá em Filipenses, capítulo 4, versículos de 6 a 7. Diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Paulo está nos dizendo lá na sua carta aos Filipenses, para que nós não andemos ansiosos por
coisa alguma. Ah, mas tal coisa, por coisa alguma. E a todo momento, em oração, em súplica e com ação de graça, fale com Deus, apresente os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que não é a paz desse mundo, que excede todo e qualquer entendimento, toda e qualquer compreensão humana, guardará o seu coração, te protegerá, não só o seu coração, mas também a sua mente, em Cristo Jesus. Então, amados, em suas orações, fala com Deus, abra o teu coração, derrama para Ele tudo aquilo que te tem oprimido, tudo aquilo que tem tirado a sua paz, tudo aquilo que tem te deixado ansioso, e experimente, na dose que Ele colocar na sua vida, a verdadeira paz que excede todo entendimento. Segunda maneira, segundo a palavra, segundo as Escrituras Sagradas, que nós podemos vencer a ansiedade. Confia em Deus. A palavra de Deus diz lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Quanto mais eu oro, quanto mais eu falo com Deus, mais eu conheço, mais eu tenho intimidade com Deus. E assim, mais eu confio nele. Parece estranho, né? Mas você já não confia em Deus? Fala a verdade, do fundo do seu coração. Você entrega tudo que tem na sua vida para Deus? 100%? Você não pega nada para você controlar, nada para você tomar conta? Você entrega realmente tudo? Seu trabalho, sua vida, seus filhos, sua família, tudo. Você entrega mesmo? Você não segura nada? Não, pai, isso aqui eu dou conta. Deus é fiel, gente. Deus cuida de nós. E por isso nós devemos nos entregar a Ele. Sem medo, sem dúvida. Mas entregar o quê? Tudo. Trabalho, família, filhos. Entregar a Deus a nossa vontade. Deixar que Ele cuide de nós. Quanto mais nos entregarmos a Ele, quanto mais confiarmos nele e sabermos que só Ele sabe o que é melhor para nós, o caminho fica mais leve. Não foi o primeiro texto que nós falamos? A gente falou que está lá em Mateus. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Aprendam de mim, sou manso e humilde. Então, gente, nós devemos lembrar, não se esqueça, a vontade de Deus para mim, para você, para cada um de nós, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Quando? O tempo todo. A palavra de Deus nos ensina, tem várias passagens na Bíblia que mostram a proteção, o cuidado de Deus conosco. Lá no Salmo 34, versículos de 7 a 10, diz o seguinte: o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Deus protege, cuida aqueles que são seus. Em 1 João, capítulo 5, versículos 18 e 19, diz o seguinte: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus, Deus o protege, e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Você pode viver nesse mundo esquisito que nós vivemos. Que quem está aqui dentro, que não acha esse mundo meio esquisito, tá, né? Esse mundo é bem esquisito, não é? As coisas são muito estranhas. Esse mundo não é nosso, nós não somos daqui. É por isso que nós achamos estranho tanto esse mundo, porque nós não somos daqui. E Deus protege, mesmo nesse mundo, onde o maligno está, ele não consegue nos tocar.
Deus protege cada um de nós. Deus cuida de cada um de nós. Deus não dorme, não descansa, não tira férias, né? Deus está sempre ali. E lembrar mais um versículo que o pastor Sérgio gostava muito de cantar aqui, né? Que está lá em Isaías 41:10. Diz o seguinte: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Em nenhum momento nós estamos falando aqui que você não vai ter tribulação, que você não vai ter dificuldade, que você não vai ter desafio. Nós vivemos num mundo recheado disso. Deus não poupou seu filho. Vai poupar a gente? Não vai. Vamos ter dificuldade? Vamos. Muitas. Desafios, situações que nos afligem, que balançam a gente, que a gente acaba por se perguntar por quê. Lembra? Acho que não sei se vocês vão se lembrar, eu falei que e se Deus virasse para você e falasse, mas por que não você? Nós não somos diferentes de ninguém. Não somos diferentes nesse sentido. Nós somos filhos de Deus e Ele vai nos proteger. É isso que a palavra está nos dizendo. Não tema, eu estou com você. Não tenha medo. Mas nós vivemos o quê? Aflitos, o coração aflito, ansioso, nervoso, preocupado com o dia de amanhã. O que vai ser? O que vai acontecer? Entrega a Deus. Ele cuida de você. Confia nele. Terceira coisa, terceira maneira que a palavra de Deus tem para nos ajudar a vencer a ansiedade. Guarda o teu coração. O que é guardar o teu coração? Alguém sabe? O que é guardar o coração? Guardar o coração, gente, significa que nós devemos tomar cuidado com os nossos pensamentos, com os nossos desejos, com as nossas emoções. Guardar o nosso coração significa cercar-se de coisas boas, proteger-se, cercar-se das coisas que são corretas. Tudo que é de bom ou de ruim começa no coração. Por isso é muito importante nós guardarmos o coração. O que é que você tem escutado? Vou falar uma frase que a Andréia falou uma vez, que eu guardei essa frase. Quando você bota a sua playlist lá para escutar, Jesus ia gostar de escutar a sua playlist? Do Spotify? Ele ia gostar de assistir junto com você aquele filme na Netflix que você está vendo? Aquela série? Ele ia achar bom? Você bota Jesus aqui do lado, assiste comigo. Isso é guardar o nosso coração. É guardar daquilo que você está escutando, daquilo que você está vendo, das pessoas que você tem andado, das coisas que estão entrando na sua cabeça. Às vezes, da maneira mais inocente possível, o maligno entra na sua vida. Através de uma situação, nossa, parece tem nada naquilo. Às vezes uma frase, às vezes uma companhia, né? E cada vez mais parece que a gente vê mais gente ansiosa. Eu já falei isso aqui uma vez, eu vou falar de novo. É só a gente pegar a música. Antigamente, uma música, lá no século XVIII, XVII, a música tinha o quê? 20 minutos, meia hora. Os anos 70, vamos bem mais para perto aqui. Música lá do Pink Floyd, lá tinha 15 minutos, 20 minutos de música. Um lado inteiro de um disco. A gente ia no máximo uma fita cassete. Dava para passar a fita cassete para frente? Dá, né? Mas é uma trabalheira. Passa da música, volta da música, tira a fita, volta a fita, bota a fita. A dificuldade. Aí veio a geração CD e a geração Spotify agora, né? Não gostou, 15 segundos da música, muda. Ah, não gostei, 15 segundos, muda. Ah, não gostei dessa música também, muda. Ansiedade, pressa, consumo, rapidez, velocidade. As pessoas não têm paciência, às vezes, de esperar, por exemplo, um bolo assar. Aí abre o forno, bolo murcho. Fala que não é assim. Você acha que... elevador, você está lá esperando o elevador está no 10º andar.
Você aperta o botão uma vez. O elevador não desce, você aperta de novo. Não, você aperta de novo. Às vezes, se você apertar com mais força, às vezes ele desce mais rápido. Não é assim? Seu controle remoto está com pilha fraca. Aí você acha que se você apertar cada vez mais forte o botão, às vezes mais rápido muda o canal, mais alto sobe o som. Não é assim, gente? Antes a gente tinha 2, 3 canais na televisão, estava satisfeito. Hoje a gente tem 300 canais na televisão, YouTube, Netflix, não sei mais o quê. Não tem nada na televisão. Quantas vezes já não falou isso? Não tem nada para assistir. Nossa, nada para fazer. Vai, sei lá, vai capinar um terreno, vai furar um buraco. Ou fica nervoso, ansioso. Vivemos ansioso. Aumentam as possibilidades, aumentam a disponibilidade de coisas e nós estamos cada vez mais ansiosos. Parece que quanto mais opção tem, mais ansioso a gente fica. Tanto seria bom se eu tivesse um armário só com camiseta branca. Você não precisa ficar lá escolhendo, nossa, que roupa que eu fui semana passada na igreja? Não sei. Pronto, veste a branca e pronto e vai. Mas parece que quanto mais opção a gente tem, em vez de a gente melhorar, a gente piora. A palavra de Deus nos diz, olha só que legal, lá em João 14, 27. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe os seus corações, nem tenham medo. Mais uma vez, Deus falando para a gente não ter medo. E a paz que João está falando aqui, não é a paz do mundo. O que significa paz para você? Para o mundo significa o quê? Ausência de conflito. Estabeleceu-se a paz lá na Ucrânia. Acabou a guerra entre Rússia e Ucrânia. A paz de Deus não é ausência de conflito. De novo, a paz de Deus não é ausência de conflito. É, apesar do conflito, você está tranquilo. Onde é que eu vejo isso? O barco lá onde estava Jesus e seus apóstolos atravessando o mar da Galileia. O mar ficou nervoso, joga o barco para cá, joga o barco para lá, vamos morrer afogado, vai virar o barco. Jesus estava fazendo o quê? Dormindo, deitado. Aí os apóstolos, Jesus, nós vamos morrer afogado. Homens de pouca fé. Dificuldade, hein? Dificuldade. Então, gente, paz, segundo Deus, não é ausência de conflito. Você pode estar no meio do conflito e ainda assim estar em paz. Mas para você ter a paz de Deus, você precisa conhecer Deus, confiar nele e descansar nele. Descansar em Deus, gente, não é sentar no sofá mais confortável da sua casa, cruzar os braços, falar, pronto, Deus, descansei. Agora faz a obra. Não, não é. Não é. Deus não quer que você fique parado também não, gente. Tem muita coisa que se a gente não fizer, Deus não vai fazer por nós. Por exemplo, você quer ter um coração tranquilo, aliviado, você está fazendo atividade física? Ou você acha que você sentado lá no sofá, Deus vai vir e vai malhar por você? Vai puxar os ferros lá na academia, vai fazer uns bíceps, fazer umas flexão? Não, você tem que fazer a sua atividade física. Você tem cuidado da sua alimentação? Deus não pode vir aqui comer por você. Então você tem cuidado da sua alimentação? Você tem cuidado da sua vida social? Você tem encontrado os irmãos? Ou você tem ficado quieto dentro de casa, trancado num quarto, assistindo televisão, mudando o controle remoto? Você tem feito isso? Tem saído, conversado com os irmãos? Quando a gente dá aqui os avisos, vamos fazer um piquenique, irmãos. Ah, não. Sábado à tarde, Fred? Pô, brincadeira. Sério? Sábado à tarde? É a hora que você mais se surpreende. Você vai... Na hora que você... Nossa, gente, não é que foi bom mesmo? Fui lá, encontrei os irmãos, tive um papo bom. O irmão ministrou na minha vida, fez uma oração por mim. Encontrei gente que me ama, que me quer bem.
E descansar também, gente. Semana passada eu e a Jana não estavam aqui, minha casa não estava aqui. Nós estávamos o quê? Viajando, estávamos de férias. 2 anos e meio de pandemia, tiramos uma semaninha de férias. Faz parte também, gente. Faz parte. Faz parte do guardar o teu coração, faz parte do se cuidar, de se proteger. Então, gente, guardar o seu coração, proteja-se. Cerque-se de Deus, nas suas amizades, naquilo que você escuta, nas músicas que você tem escutado, naquilo que você tem assistido. Bota assim, não, pergunta para si mesmo. Isso que eu estou assistindo aqui, está me acrescentando alguma coisa na minha vida? Estou dizendo que não é bom não, gente. Tem muita coisa boa na televisão, tem muita coisa, dá para a gente procurar achar. Mas o que tem de tranqueira na televisão também, eu vou te falar um negócio. Né? Mas tem muita coisa ruim. Não acrescenta absolutamente nada na vida da gente. Só assunto sem assunto, né? Assunto tem o menor fundamento. Mas tudo bem. Posso ouvir um amém? Aê! Para acordar o povo, hein? Quarta maneira da gente, que a palavra de Deus nos ensina a vencer a ansiedade. Não se preocupe. Fácil falar, hein? Não se preocupe. Essa é muito fácil. Aí tem um texto um pouquinho maior, está lá em Mateus 6, acho que um texto que quase todo mundo conhece. Mateus 6, de 26 a 34. Ele diz assim, observem, eu vou até falar, esse texto, não sei se a Teca vai lembrar. No começo da pandemia, estava aquela loucura, né? A gente não sabia nada que nada, como é que era o negócio. E eu no meio desse redemoinho, pela minha especialidade, trabalhando com isso, coração apertadíssimo, né? Morrendo de medo, né? E até que me mandou essa passagem. Já tem uns 2 anos e meio, comecinho da pandemia. Né? Tem uma palavra, quando estava tendo aquelas lives, teve uma live que foi o terço com o Maurício, o pastor Maurício Calhau, e que eu até mandei uma pergunta, né? Como é que eu faço? No meio da pandemia, estou com medo. Estou com medo. Né? Estou preocupado por mim, não vou mentir não, preocupado por mim mesmo, pela minha vida. Vou ser mentiroso falar que não estava preocupado comigo, preocupado com a Janaína, com meus pais, meus meninos, eu entrando, enfiando dentro de uma UTI Covid. Teve dia de eu tomar 5 banhos, a pele descascava de tanto banho que eu tomava. Preocupado, com medo. Mas olha lá o que a palavra de Deus nos diz. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo, que vamos comer, que vamos beber, o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia seu próprio mal. Aí você fala para a pessoa não se preocupar. Mas como? Quem é que vai fazer as coisas? Como é que eu vou pagar as contas? Tem jeito não, ué. Aí eu vou lembrar os irmãos. Qual que foi a oração que Jesus ensinou? O pão nosso. De cada semana, mês, ano? Não, dia. Nos dai hoje. Deus cuida de nós. Ele sabe o que nós precisamos. Ninguém está falando que a palavra de Deus não diz que você tem que ficar sem trabalhar. Não, vou ficar agora, vou fazer fotossíntese. Vou ficar ali no sol, né? Vou produzir meu próprio alimento. Não. Deus não está falando isso. Você tem que trabalhar, você tem que fazer suas coisas.
você tem que ganhar o seu pão do dia a dia, você tem que fazer tudo isso. O que a palavra de Deus está falando é que às vezes nós somos ansiosos demais. E a gente quer o quê? Guardar, quer mais do que precisa, quer juntar. Não, vou guardar. O que acontecia com o maná quando o pessoal guardava para o dia seguinte? No deserto. O que acontecia? Não precisa guardar. Mas a gente quer. Deus não está te prometendo que vai te mandar o caviar. Está te mandando o quê? O pão de cada dia. Aquilo que você realmente precisa. Você vai ter. Se você buscar o quê? Primeiramente, o reino de Deus. Tudo vai lhe ser acrescentado. Todas essas coisas. O que comer, o que beber, o que vestir. Deus sabe que você precisa disso. Mas a gente é ansioso. E aí, às vezes, a gente procura tanto essas coisas do mundo, se preocupa com tanto com o dia de amanhã, que não vive o hoje. A gente se preocupa, ocupa a mente com amanhã e não vive o hoje. Não enxerga o hoje. Até às vezes no descanso, você está de férias, você está preocupado com o trabalho que ainda vai vir. Você não curte suas férias. Não relaxa, não descansa. E às vezes essa busca por essas coisas que ainda estão por vir, se torna uma obsessão, uma idolatria. E a nossa mente não se sacia, você vai querendo mais, e mais, e mais. Nós nos preocupamos tanto com o amanhã, que nós esquecemos do hoje, esquecemos das promessas de Deus para nós. Não é errado trabalhar. Não é errado fazer as coisas que nós precisamos, mas é errado colocarmos essas preocupações, que são passageiras, que são terrenas, que não vão durar, acima das coisas eternas. Esse é o errado. Mas a gente é assim. Se eu não for... Deixa eu contar um negócio para você. Se você não for... Ou vai sentir sua falta um dia, 2 dias, depois ninguém vai nem lembrar. Então não tem que se preocupar com amanhã. Você tem que fazer a sua parte, trabalhar, fazer a tua responsabilidade. Mas nunca coloque essas coisas acima das coisas eternas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Difícil às vezes, não? E agora vem mais último conselho, última maneira, segundo a luz das Escrituras, como que nós podemos vencer a ansiedade. Submeta-se a Deus. A palavra de Deus, eu já falei um pedaço desse texto, vou falar ele de novo, está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo agora 6 e o 7. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, na minha, na sua, na nossa vida. Porém, nós temos na nossa natureza a tentação de sempre estar no controle de tudo. Né? Não, Deus, pode deixar. Já falei isso aqui, quase toda vez que eu venho aqui na frente eu falo essa mesma frase. Quanto mais cedo percebermos que estamos no banco do passageiro e não do motorista, mais fácil vai ficar a sua vida. Larga a direção, não é você que está no controle dela. Se você se preocupar demais, a palavra de Deus, nós já falamos aqui, você vai conseguir acrescentar 1 hora que seja na sua vida? Não. Mas nós temos dificuldade de entregar os pontos. Mesmo em dificuldade, o que a gente fala? Não, dou conta. Deixa comigo, dou conta. Bate no peito, em vez de se submeter à vontade de Deus, se humilhar diante de Deus e falar assim: Deus, não dou conta. Me ajuda, porque eu não dou conta. Não estou dando conta. Reconheça a sua soberania sobre a minha vida. Te entrego a minha vida. Mas isso para alguns às vezes é muito difícil. Para alguns que eu estou falando, muitos, tá, gente? Até para nós. Quanto que a gente não é, às vezes, vaidoso, orgulhoso. Aí tem um filho bonito,
né? Ó, eu que fiz. Meu. Não é? Tá vendo aquela casa lá, ó? Chique. Eu construí. Foi mesmo. Foi com a permissão de Deus. Tudo com a permissão dele. Tudo ele que te deu. Até quando a gente fala do dízimo aqui, como o Hélio ministrou hoje, não é que a gente dá para Deus. Deus não precisa de nada que a gente faz. Nada. É questão de responsabilidade, né, de tudo, mas a gente devolve para Deus o que Ele já nos deu. Quanto antes a gente entender que o que a gente faz é só devolver aquilo que Ele já nos deu, mais fácil. Mas a gente é orgulhoso, a gente é vaidoso, a gente é arrogante, tem hora, fica nervoso, não é? Mas na hora que nós entregamos toda a nossa vida a Deus, nós finalmente encontramos a paz que excede todo o entendimento. Vocês entenderam isso? É a paz que vai além de tudo aquilo que é compreensível. Teremos, enfim, o descanso que nós tanto buscamos, a tranquilidade. Nós vamos ser cheios do Espírito Santo, plenos. Amém? Concluindo então, gente. Existe uma diferença grande entre ansiedade e transtorno de ansiedade. Ansiedade é uma coisa natural. Nós somos ansiosos por natureza. O problema é quando isso toma conta da nossa vida, tira a nossa paz. Ansiedade também pode ser por imaturidade. Se você é imaturo ainda, então fale com Deus mais. Ore, conheça Ele, confia nele. Quem sabe assim você se torna uma pessoa mais madura em Cristo Jesus e começa a acreditar mais. Ansiedade também pode ser falta de fé. Falta guardar o coração, falta cercar-se de Deus. Como que é cercar-se de Deus, gente? É andar com quem professa a tua fé, a mesma fé que você, que anda, que quer o teu bem, escutar coisas que sejam boas para você, que te edificam, assistir coisas que são boas para você também, estar com a sua família, ter comunhão com os irmãos. Isso é cercar-se de Deus. E, finalmente, submeta-se à vontade de Deus, porque ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Para terminar, eu vou deixar para vocês 3 passagens de Romanos. A primeira delas, está lá em Romanos 12:12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Eu falo muito esse versículo, às vezes no plantão. A gente sempre faz uma oração antes de começar o plantão e a gente fala muito esse versículo. Porque assim, na hora da dificuldade, persevera. Ali, ó, seja paciente. Ora, entrega. Depois o outro versículo, está lá em Romanos 15, versículo 13. Que o Deus da esperança, não da expectativa, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele. Confio em Deus, Ele vai me encher de esperança, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Confio nele. E se mesmo depois disso tudo que eu falei aqui, ainda está lá uma ponta lá de dúvida, de interrogação, de ansiedade, eu falo que isso aqui é o Rivotril para a gente, é o Rivotril para a nossa vida. Esse cara está com dificuldade, está passando por algum problema, está com medo, está ansioso, está sentindo falta de alguém falar para você que eu te amo. Você vai abrir tua Bíblia, abrir seu aplicativo, vai lá em Romanos, no capítulo 8. Pode ler ele inteiro, tá? Eu não vou ler ele inteiro, não, senão eu vou ficar aqui até amanhã, né? Já estou falando demais. Então, eu vou ler do versículo 31 ao 39. Se depois de ler isso aqui, seu coração não se acalmar, eu tenho certeza, que se você meditar nisso aqui, seu coração vai ficar tranquilo e calmo. Veja o que a palavra de Deus nos diz. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho,
mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Que amor é esse? Que amor é esse? Amados, então, as ferramentas estão à nossa disposição. Vou falar de novo. O fato de crermos em Cristo Jesus não nos torna imunes à ansiedade, não nos torna mais do que nós já somos. Mas nós somos mais do que vencedores, segundo a palavra de Deus. Por um Deus que nos amou primeiro, nos fez, se importa com cada um de nós, com cada um dos nossos problemas, por menor que ele possa parecer, ele se importa com cada um de nós. Ele nos ama, ele cuida de nós. Então, fale com Deus. Confia nele. Guarda o teu coração. Não se preocupe e submeta a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, meus irmãos. Que essa palavra possa encontrar terreno fértil, se reproduzir, dar frutos, e que nós sejamos, cada dia, menos ansiosos, menos preocupados, porque nós temos um Deus que nos ama e olha por nós. Amém? Daniel.